restaurada, redimida. Você crê nisso, não? Eu creio, queridos, porque nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E nós sabemos que Deus está se movendo nesta nação brasileira. Tem muita gente orando pelo Brasil. E apesar de o Brasil estar nesse caos enorme que nós estamos vivendo, Deus se manifestará neste momento, porque a crise sempre é um tempo de oportunidade. E a oportunidade da visitação do Senhor. Portanto, nós cremos e nós estamos nos preparando. E esse módulo vai começar agora, esses 2 módulos, agora dia 21 de setembro. Nós temos os professores, eles ficaram meses se preparando, ou preparando-se para ministrar essas aulas. São aulas completamente diferentes daquelas aulas que nós estamos acostumados. É uma aula muito dinâmica, muito diferente, e é assim, é desafiador. E a gente, quem já se expôs um pouco, sabe como é gostoso este material, como são gostosas essas aulas, dinâmicas, e como a gente aprende realmente. Eu quero desafiar você, sobretudo aqueles novos, que façam a sua inscrição, é totalmente grátis. Não tem custo de nada, a não ser o custo do livro que você vai comprar para você mesmo, para você poder acompanhar um material muito maravilhoso. Então, você deve procurar a Fernanda após o culto, e para a Fernanda, essa moça, para fazerem as inscrições. O e-mail? Ah lá. A sua inscrição pode ser feita deve ser feita por esse e-mail. Fernanda, Fer de Fernanda, Marinheiro, @terra.com.br. Ok? Muda. Você precisa mandar o nome completo, precisa mandar quem que é o teu líder e o seu telefone. E começa impreterivelmente dia 21 e não vai... Você podia dar um anúncio, né? Nós ficamos aqui. A paz, igreja. É o seguinte, nós iniciaremos dia 21, que é numa segunda-feira à noite, às 20 horas. Nós vamos dar continuidade ao discipulado pastoral, quem estava fazendo. E, a princípio, nós só vamos ter essa turma da noite. Mas se tivermos muitos interessados, conseguimos montar uma classe no domingo pela manhã, então nós vamos abrir. Então, quando você mandar o e-mail com a sua inscrição, você coloque lá se você quer na segunda noite ou domingo de manhã. Domingo seria das 8 às 10. E na segunda noite a mesma coisa, das 8 às 10. Só que nós vamos começar no dia 21, na segunda-feira, e depois não dá para entrar. Às vezes a pessoa fica pensando e vai resolver na outra semana, depois de um mês. Não vai dar. Ou você entra agora dia 21, ou entra só o ano que vem. Tá bom? No livro de Amós, Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, todos trouxeram a sua Bíblia, não? Antes, eu sou do tempo que falava assim, todos trouxeram a Bíblia. Hoje a gente pergunta, todos trouxeram o seu tablet, trouxeram o seu o telefone, né? Tudo online. Mas quantos trouxeram a Bíblia de papel? Levanta assim. Olha, ainda somos do tempo ainda antigos aí. Amém. Tinha um pastor que dizia assim, e diz, né? Eu gosto tanto de ouvir esse barulho das folhas quando buscando o livro
parecem asas de anjos voando, né? Poético mesmo. Amós capítulo 8. Todos acharam? Versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vem dias, diz Yahvé Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e nem de sede, e nem de água, mas de ouvir as palavras de Yahvé. Eis que vem dias, diz Yahvé Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, fome não de pão, e nem sede de água, mas de ouvir, diga ouvir, as palavras de Yahvé. Feche os seus olhos. Pai eterno, nós queremos pedir agora, Espírito Santo, nos ajude neste momento a passar a palavra, que esta palavra toque o coração daqueles que a ouvirão, que os nossos ouvidos estejam desimpedidos. Tira, Senhor, o véu dos nossos olhos e nós entendamos o momento que nós vivemos hoje, e assim nós possamos cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou nesta terra, em nome de Jesus. Aplica, Espírito Santo, esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Conta-se a história, quero começar com essa historinha, uma história de 2 vendedores que foram enviados. Alguns já conhecem, porque eu devo ter contado em algum momento, talvez até de púlpito, mas 2 vendedores que foram enviados por uma empresa para uma determinada cidade para vender sapatos. Eles eram vendedores de sapato. E depois de um mês naquela cidade, um dos vendedores ligou para a empresa e disse assim: olha, pode parar, eu vou embora, porque nessa cidade todo mundo anda descalço, ninguém usa sapato, aqui não é lugar para vender sapato, ninguém usa sapato. Eu quero ir embora porque não dá nada. E o outro ligava, depois de um mês, ligou para a empresa e disse: olha, manda mais sapato, manda sapato, que a terra aqui é boa. Todo mundo aqui anda descalço, esse é o lugar excelente para se vender sapato, manda mais. E essa história nos faz ver como nós encaramos as coisas. Quando nós olhamos uma crise, uma dificuldade, se nós encaramos essa dificuldade com o lado positivo ou pelo lado negativo. Que tipo de vendedor você é? Você é aquele que vê a crise e acha uma excelente oportunidade para fazer alguma coisa? Ou é aquele que olha a crise e fala: está tudo acabado, eu vou embora mesmo e não tem jeito de nada e nós vamos afundar? Nós somos aqueles, como diz a Bíblia, que não retrocedem. Nós não somos aqueles que voltamos para trás. Nós somos aqueles que caminhamos e perseveramos na fé, crendo que Deus está no controle. Queridos, Deus levantou a apóstola esses dias. Ela está ministrando sobre o lado profético da volta de Jesus, da preparação do nosso coração, do nosso espírito, para que nós estejamos preparados, sem mancha, sem ruga, sem algum pecado consciente, mas totalmente acertados o nosso coração com Deus e também com as pessoas. Mas eu quero nesta manhã trabalhar rapidamente sobre o outro lado da questão. Deus nos chama hoje para sermos santos e também nos desafia hoje, como nunca, a pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Se existe uma oportunidade e um momento
para que o Evangelho de Jesus seja pregado com muita autoridade e urgência, este momento é hoje. A igreja de Jesus Cristo, que somos eu e você, e todos aqueles que abraçaram a Jesus como Senhor da sua vida, abraçam não apenas a sua vida, o seu caráter, mas também assumem a sua missão de vida. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo com um propósito. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus morreu naquela cruz. Jesus sofreu tudo aquilo que ele sofreu por uma única razão: para libertar, para salvar aquele que estava perdido. Se Jesus se contentasse com o ambiente do céu, da glória, dos anjos, e não se dispusesse a vir e nos remir, nós estaríamos perdidos. Perdidos por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos separados de Deus. Nascemos com uma semente do pecado. Hoje ainda pela manhã conversando, e perguntaram se uma criancinha vai para o céu. Ela vai para o céu. Ela vai para o céu, não porque, ela vai porque ela não tem a consciência de certo e errado. Mas dentro de uma criança, essa coisa mais linda que nós vimos aqui, como Enzo e como Alice, todo ser que nasce nesta terra, nasce com uma semente no seu coração. E não é uma semente boa. Não é uma semente boa. É lindo, uma preciosidade, mas existe uma semente que foi plantada, que chama-se, que é a semente do pecado. E todo ser humano nasce desse jeito. Não tem jeito. Portanto, uma criança que ela não é ensinada das coisas de Deus, dos valores de Deus, ela vai aprendendo naturalmente, ela vai desenvolvendo aquela semente de rebelião, de pecado. E é fácil nós percebermos isso quando a gente pergunta para uma criança: quem que mexeu aqui? E a primeira coisa que ela faz, ela se esconde. Vocês vão ter, quem tem nenenzinho vai ter essa experiência também. Não fui eu. Ninguém ensinou uma criança a mentir, mas ela se esconde naturalmente. Ela mente naturalmente. E às vezes a gente dá risada e fala: que coisa linda, olha que menino sapeca, que menina. Mas aquilo vai crescer. E a semente vai brotar, vai dar uma árvore, e essa árvore vai dar frutos. E frutos que não agradam a Deus. Portanto, todos nesta terra nascem assim. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele olhou para nós, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Pecado, queridos, é tudo aquilo que nos separa de Deus. E nós já temos aprendido que existem pecadores morais e existem pecadores imorais. Existem pecadores que são excelentes homens de família, pais de família, maridos, trabalhadores, que pagam impostos, mas são pecadores. Por causa da natureza. Diga natureza. É muito importante que nós entendamos isso. Porque quando nós olharmos para alguém, por melhor que esta pessoa possa parecer, a gente costuma dizer assim: só falta Jesus na vida dela. Você conhece alguém assim às vezes? Você olha e fala assim: a pessoa ela é correta, ela é tão maravilhosa, mas aí a gente lembra da semente. Porque o pecado não tem a ver
com fazer coisas. O pecado tem a ver com a natureza da pessoa. Se nós nascemos em pecado, e Davi disse, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe, ele não tinha feito nada, mas já nasceu em pecado, não deu tempo de fazer nada. Por quê? Por causa da natureza. E portanto, esta natureza, esta motivação, esta força interior que nos leva a cometer atos de pecado. Então, quando a gente olha para uma fruta, para uma árvore, e uma árvore que dá frutos ruins, estragados, o fruto simplesmente é resultado do quê? De toda uma árvore lá, que está da raiz, que deu problema. Portanto, queridos, nós precisamos entender que Jesus, ele veio porque o pecado é algo terrível, que afasta o homem de Deus. E não há solução para o pecado, a não ser que Jesus entre na história. Jesus precisa entrar na história das pessoas. É interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Agora veja, qual foi o grande pecado que o homem cometeu desde o início? Não creu. Não creu. Ele não fez nada, ele só não creu. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai. E do juízo, porque eu também voltarei. Então, queridos, o que nós precisamos entender? Que nós, como igreja, somos a única solução para o mundo. Nós somos a única solução. Ou melhor, cabe a nós apresentarmos o único remédio capaz de salvar uma pessoa, e não é de uma morte, de uma enfermidade física, é salvar uma pessoa de uma eternidade sem Deus. Quando nós alcançamos alguém para Jesus, ganhamos alguém para Jesus, nós não mudamos apenas a vida daquela pessoa. O Tiago, por exemplo, sempre quando eu olho para ele, a gente lembra, né, do testemunho. Nós já conhecemos o testemunho do Tiago, do quanto Deus o libertou, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e depois que Jesus veio na vida dele, ele prosperou, ele foi liberto das drogas, ele prosperou na profissão, eles compraram apartamento, eles casaram em santidade, e foi tudo maravilhoso. Mas não foi só isso que aconteceu aqui. Quando ele veio para Jesus, a eternidade dele mudou. E é isso que nós precisamos entender quando olhamos para as pessoas. Há uma eternidade, há uma vida, uma alma que precisa conhecer a Jesus, que precisa crer em Jesus. A Bíblia diz que o Senhor falou: haverá dias em que eu enviarei fome, mas não de comida, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Yahvé. Agora vejam isso, fome de ouvir a palavra de Deus. Queridos, este é o tempo. Este é o tempo que as pessoas estão precisando, estão buscando para ouvir a palavra de Deus. Quando você conversa com alguém, e você vai perceber que essa pessoa lá no fundo, ela está desejosa de receber uma palavra de Deus. Ela precisa. Pode parecer que está tudo certo, mas lá no coração dela há uma necessidade, uma busca de ouvir, de aprender a crer em Jesus. Eu me lembro de um texto da palavra de Deus, quando
da grande pesca, não estava aqui agora, mas eu creio que deva ser Lucas 5. Lucas 5. É uma situação muito parecida e que nós encontramos aqui um ensino importante. Acharam Lucas 5? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para o que aonde Jesus estava, as pessoas, a multidão afluíam a ele. Por quê? Porque desejavam ouvir Jesus falar. Jesus era a palavra encarnada, era o verbo de Deus que se encarnou. Portanto, Jesus e a palavra era uma coisa só, e é uma coisa só. Então, quando Jesus abria a boca, a palavra de Deus era comunicada. E nós aprendemos com o grande evangelista Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas desta última década, né? desta geração, o evangelista que tem ganho a África. Deus disse para ele que ia dar África para ele. Ele viu o mapa da África toda banhada no sangue de Jesus. E as cruzadas que eles têm feito, que ele faz, e não é de agora, cada cruzada que ele faz, são mais de 2 milhões de pessoas que chegam para Jesus. A gente luta às vezes para chegar 1, 2, 3 pessoas na igreja, mas as cruzadas dele, mais de 2 milhões para Jesus. Pessoas que fazem uma declaração: Jesus, eu creio em ti. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados, e eu me arrependo de tê-los cometido, e a partir de agora eu me submeto a ti. Isso é o evangelho. A gente fica querendo pregar difícil para as pessoas. E eu estava dizendo outro dia que nós somos capazes às vezes de ficar 2 horas conversando a respeito de Deus, mas não levar a pessoa a tomar uma decisão para Deus. A gente não tem problema de conversar as coisas de Deus, mas às vezes a gente não sabe como levar a pessoa a confessar a Jesus. E nós precisamos, se é uma coisa que nós precisamos ser especialistas hoje, é aprender a levar alguém a confessar a Jesus. Você concorda comigo isso? Nós precisamos aprender como compartilhar a fé, para que a pessoa tenha a oportunidade de dizer: eu creio em ti, Jesus. Eu creio. E a partir de hoje, eu quero me submeter a ti. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. E hoje, a melhor época para se fazer isto é hoje. Queridos, cada vez que eu falo sobre isso, eu sinto um negócio cair assim, olha. Quando eu pergunto quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano. Quantas pessoas? Todo domingo você está sentado nesse banco. Todo domingo nós estamos aqui. Mas onde estão os nossos amigos? Quando a gente olha para João Batista foi esse homem, o precursor da vinda de Jesus Cristo. A gente tem que aprender com essas coisas na Bíblia. João Batista foi o precursor, ele era primo de Jesus, ele veio 6 meses antes de Jesus. E quando a gente olha a história de João Batista, ele começa a pregar. Ele era filho de sacerdote, mas nunca pregou na sinagoga. Ele pregava no deserto. Ele não usava uma roupa bonita como a gente usa aqui, mas ele usava uma pele de carneiro, de cabra.
Ele não comia as iguarias de uma mesa sacerdotal, mas ele comia mel e gafanhoto. Ele tinha uma comida diferente, ele usava uma roupa diferente, mas ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem, ele tinha o pão do céu para dar. Essa fome que as pessoas têm, elas vão buscar aonde tem pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. E portanto, se eu sou a igreja de Jesus, porque a igreja não é isso daqui, a igreja sou eu e você somos a igreja de Jesus. E se a igreja de Jesus, se é de Jesus, nós precisamos ter pão. Pão para dar ao faminto, para dar a quem tem fome. E a gente olha, e João Batista ele diz: olha, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai as suas veredas. E a gente começa a preparar, ele diz: prepare o caminho do Senhor. Eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. E aí a gente começa a olhar que João Batista não representa uma pessoa, ele representa um ministério profético. Um ministério profético. Portanto, ele representa a igreja desta última hora. Uma igreja profética. E nós, como INSEGEC, somos uma igreja profética e apostólica. Essas duas unções desta última hora. Mas, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é a concentração e a consciência que João Batista tinha do momento que ele vivia, porque João Batista, a unção de João Batista foi para preparar a vinda de Jesus, o ministério de Jesus. Jesus veio, mas João Batista estava lá para ser aquela voz, dizendo: olha, preparem direito o caminho, arrependei-vos. Esta foi a unção. João Batista era esse homem. E é interessante que João Batista não pregava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele pregava aquilo que o Senhor o havia chamado para pregar: arrependimento. Porque arrependimento fala de mudança de vida, fala de mudança. Portanto, as pessoas corriam para João Batista e perguntavam: e o que a gente tem que fazer? E João Batista fala assim, se você puder olhar, no Lucas, você está em Lucas, vira um pouquinho. No capítulo 3, ele começa a dizer, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Versículo 10. Então, essa mensagem, queridos, escutem uma coisa aqui. Esse tipo de mensagem nos faz parar para pensar. A semana passada eu estava dizendo que nós vivemos um evangelho que muitas vezes nos engana e nos prende nesta terra. Nos prende aqui. Eu estava dizendo de um pastor que disse, não me recordo agora, acho que foi o pastor, o reverendo Hernandes, Estevão Hernandes Lopes Dias. Hernandes Dias Lopes, obrigado. Ele disse assim, que o evangelho que é pregado hoje, as pessoas, elas aprendem a amar a terra. Elas não têm o desejo de ir para o céu, porque quando fala de ir para o céu, fica todo mundo... Não tem o desejo de ir para o céu, mas também não tem medo de ir para o inferno. Amam a vida, amam a terra, amam essas coisas.
E esta mensagem de João Batista, uma mensagem profética, uma mensagem de preparação. Preparem o caminho do Senhor. E as pessoas começavam a correr até João Batista. Ora, a vida que nós estamos vivendo, as pessoas têm corrido atrás de nós para saber o que elas têm que fazer? Não tem. Por que não tem? Porque o nosso evangelho não tem apontado para isso. E as pessoas estão se sentindo confortáveis e achando que está tudo bem, porque na verdade nós temos vivido para nós e não temos olhado para fora. Com nós está tudo certo, mas não temos olhado para fora. Agora veja o que eles falavam, João Batista. 10. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? E ele disse, 11, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Vai vendo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, tinha soldado lá no meio, que foi atrás de João Batista, e perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Se ele disse isso é porque aqueles soldados maltratavam as pessoas. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, porque os soldados faziam denúncia falsa para poder ganhar. E contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então, João Batista começa a dizer que o evangelho é um evangelho de mudança, que produz uma mudança exterior na nossa vida. Nós precisamos parar de fazer umas coisas e começar a fazer outras coisas. E ao fazer outras coisas, as pessoas começam a perguntar para nós: por que você está fazendo assim? Por que você age assim? Então, queridos, essa igreja desta última hora que Jesus está levantando, é uma igreja consciente de que ela precisa ser uma igreja, primeiro, que vive um evangelho marcante, um evangelho na contramão deste mundo, uma loucura aos olhos do mundo, mas a gente é louco mesmo. Amém, queridos? Nós somos loucos. Esses dias eu vi um negocinho que até publiquei na minha página, achei fantástico. Dizem que sou louco por Jesus, porque eu levo as coisas de Jesus muito a sério. E aí a pessoa diz assim: pois é, eu estava pensando, eu acho que Jesus levou muito a minha vida a sério, quando Ele morreu por mim numa cruz. Jesus levou muito a minha vida a sério, quando Ele morreu numa cruz. Eu tenho que levar a vida cristã a sério. Eu tenho que levar as coisas de Deus a sério. E levar as coisas de Deus a sério significa me envolver com a evangelização. Eu vou dizer uma coisa. A nossa igreja, o coração da nossa apóstola, quem a ouve falar, vocês vão ouvir ela falar isso direto, que nós precisamos pregar o evangelho e ganhar vidas para Cristo. Nós não precisamos fazer, nós temos que ganhar vidas. E na nossa igreja, a estratégia para ganhar vidas é abrir casas, para convidar pessoas para estarem na nossa casa, para ouvir a palavra de Deus. Que gostoso sentar numa sala e você poder convidar o seu amigo, e ali você abrir a palavra e poder compartilhar do amor de Deus por 1 hora. Que maravilha, né, pastor? Eu estava falando da célula dele, lá da casa do Toninho, como Deus tem feito maravilhas ali, que nessa última célula tinham 5 pessoas novas.
E nós temos aqui lá na célula do Toninho, está aqui o Adriano, eu não estou vendo o Ricardo, mas ele estava aqui ontem, eu ouvi, mas frutos de célula, de amigos que nunca viriam na igreja sem antes ter ido numa célula primeiro, e foram batizados no último batismo. Queridos, nós precisamos arregaçar as nossas mangas. Voltando para Lucas 5, eu quero mostrar para vocês aquilo que Deus, que Jesus julga importante. Olha o que ele diz, olha a história. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. A história vocês conhecem. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões, pregava a palavra às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Pescador de homens. Uau! O que é importante para Jesus? Quando ele chega naquele barco, naquela praia, e tinha uma grande multidão que estava ali, porque sabia que ele estava lá. E ele olha e vê Pedro e os pescadores desolados, tristes, porque não haviam pescado nada. Já trabalhou um dia todo, saiu para vender e não vendeu nada? Quem é vendedor sabe disso, a frustração. Pescador vive de peixe, a família vive de peixe. A gente que vai na praia até hoje, você vê lá o pescador, ele vai lá, pesca de manhãzinha, você vê ali o barco, eles limpando peixe, e as pessoas vão ali para comprar, alguns compram lá mesmo, outros, e eles têm ali, eles tiram um recurso da família da pesca. E eles encontram ali Pedro lavando as redes, porque não tinham pescado nada. Se fosse eu, talvez chegasse do lado de Jesus, de Pedro, e sentasse com ele e ficasse ali murmurando: poxa, Pedro, que pena, né? Pô, Pedro, pô, cara, levanta a cabeça, Pedro, levanta a cabeça, não foi bom hoje, vai ser melhor amanhã, vamos lá, Pedro, não desiste, oh. Parece que Jesus não deu nem importância, passou ali e ainda pediu o barco dele emprestado. Pediu emprestado, pegou o barco e subiu o barco. E a Bíblia diz que Jesus pregou a palavra. Porque havia fome. Não era de peixe, era fome da palavra. Ele pregou a palavra. E a palavra, onde ela é pregada, aonde a palavra é liberada, gera fé no coração das pessoas. Fé para crer em Deus, fé para crer em Jesus Cristo, fé para crer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele pode mudar a história. Mas a palavra só tem poder quando ela é liberada. A palavra na nossa boca, ela não tem poder nenhum, apenas quando ela é liberada através da nossa boca é que ela tem poder. E Jesus vai lá e prega para aquelas pessoas, e a gente não sabe o que Jesus pregou, mas algo aconteceu no coração de Pedro.
porque ele estava lá e ele ouviu. E depois que Jesus liberou a palavra, então ele correu e foi acudir Pedro e disse: Pedro, vai pescar de novo, mas agora não é hora de pescar, porque as coisas de Deus, queridos, elas não são lógicas. Nós não vivemos no mundo da lógica. O mundo de Deus não é mundo de lógica. O mundo do Senhor é o mundo da fé, é o mundo do sobrenatural. A gente não pode viver nesse evangelho de mente, tentando racionalizar as coisas e nos encaixarmos nas coisas do mundo. Não. Há uma crise, a palavra de Deus pode mudar isso. Portanto, nós precisamos liberar a palavra de Deus aonde nós estamos e para as pessoas com quem nós estamos, porque esta palavra é que pode mudar a situação. Nós precisamos deixar de ser apenas cristãos mudos, que não pregamos a palavra. Há muitos anos atrás fizeram uma pesquisa internacional, e pesquisaram para várias pessoas: por que você veio na igreja? Perguntaram: por que você veio na igreja? Por que você veio na igreja? Quase 90% disseram: eu vim à igreja porque me convidaram. Eu vim à igreja porque me convidaram. Você já percebeu que a gente não convida as pessoas para vir à igreja? Nós não convidamos. A gente não convida. Ah, você fala assim: mas eu convido, mas não vem. Convida. Se você convidar 50, um vai vir, 2 virão, 3 virão. A porcentagem é. Agora, para pensar, queridos. A gente passa a semana inteira sem convidar alguém para vir à igreja. No lugar aonde a gente vem, a gente é abençoado, a gente ouve palavra, Deus está trabalhando, está transformando a nossa vida, mas a gente não convida ninguém para vir para cá. Por quê? Então, hoje, esta palavra mostra para nós o que Deus espera de nós. Será que Deus não se preocupa com o nosso trabalho? Claro que Ele se preocupa. Claro. Agora, será que eu me preocupo com o trabalho de Deus? Eu quero só que Deus se preocupe com as minhas coisas, mas eu estou preocupado com aquilo que preocupa a Deus? E sabe o que preocupa a Deus? Que tem milhões e milhões de pessoas indo para o inferno sem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Sim. Nós vamos para casa hoje pensando nisso. Nós temos um grande desafio dado pela nossa apóstola, que nós temos que dobrar até julho, dobrar a nossa membresia, discípulos de Jesus, dobrar os discípulos de Jesus. E eu falei: maravilha, maravilha, Senhor, nós vamos ganhar vidas para Ti. Mas como que a gente ganha vidas? Falando de Jesus. Falando de Jesus. Então quero desafiar você hoje a entender que hoje há uma fome na terra. Uma fome de ouvir a palavra de Deus. E nós somos esses padeiros que vamos levar os pães, ou o pão da vida, para essas pessoas. Talvez você fale assim: pastor, eu não sei como apresentar o evangelho para uma pessoa e fazê-la confessar a Jesus. Se você não sabe, anota o teu nome
Dá para o teu líder. Nós vamos fazer um intensivo durante a semana, seja o horário que for. E a gente vai ensinar você como é que você compartilha facinho o evangelho de Jesus para alguém. Que talvez seja essa a sua dificuldade. Eu entendo. Pode ser. A gente fica muito preocupado com conhecimento. E é conhecimento, é conhecimento, é conhecimento, é conhecimento e é conhecimento. E só enchemos a nossa mente de conhecimento, mas não liberamos. Não transformamos isto em vidas para o Senhor. Então, queridos, eu sei que esta mensagem é uma mensagem que não é agradável. Eu entendo isso. Agora, eu sei que Deus está cobrando isso de nós. Deus está cobrando isso de nós. Nós não vamos chegar lá no céu de mãos vazias. Você não vai passar esse ano aqui sem ganhar uma vida para Jesus. Amém, queridos? Ponha isso no teu coração. Fala, Espírito Santo, me ajude hoje. Eu quero hoje compartilhar com alguém uma vida. Me ajuda, Espírito Santo. E cada dia você deve levantar e pedir uma alma para o Senhor. Pede uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade. Mostra alguém para mim. E você já sai cheio de Deus. E você já vai ali com aquele olhar para buscar alguém. O Espírito Santo vai mostrar para você esta pessoa aqui. Fala para ela do meu amor. Fala que eu a amo. Fala que Jesus morreu por ela, para pagar os pecados. E que se ela se arrepender, Jesus perdoa os pecados dela. E dá a vida eterna para ela. Fala isso para ela. As pessoas não têm noção que há um remidor. Nós vamos viver jubileu. Estamos agora, né, na viração. Na viração do dia hoje, inclusive, a gente entrega o jejum, né? Opa! A gente vai entregar o jejum. Oh, que vontade de tomar aquele café com leite. Não posso tomar leite. Não gosto só de café, eu gosto de leite, né, Maria? Maria, você faz leite para mim sempre aí. Todo dia de manhã, aquele cafezinho com leite, pão com manteiga que eu gosto. Mas vale a pena. A gente está fazendo um esforço, um sacrifício por vidas. Por vidas. Deus está cobrando de você. Não se chateie comigo. Não se chateie comigo. Olhe para Jesus e diga assim: Jesus, eu quero ser um grande evangelista, eu quero pregar, eu quero ser um ganhador de vidas. Foi para isso que o Senhor me chamou. As células, queridos, as células da igreja têm que funcionar. Tem que funcionar. A célula é um instrumento de Deus para ganhar vidas para Jesus. Eu quero profetizar que essa semana, esse mês aqui vai ser mês de colheita nas células. Amém, querido? Você vai convidar as pessoas. E eu sei que todos têm feito um trabalho maravilhoso, mas nós podemos ir muito além. Podemos ir muito além. E nós queremos cumprir o nosso papel. E que Deus olhe para nós e veja que nós estamos nos esforçando em aplicar a palavra de Deus, ganhar vidas. Então vamos lá. Vou terminar dizendo o seguinte: Vânia, quem ganhou você foi a Janaína. Janaína, quem ganhou você? A Nábila. A Nábila não está aqui, né? Então, a Nábila, todos conhecem a Nábila. A Nábila ganhou a Janaína. A Janaína ganhou a Vânia. E a Vânia foi um instrumento de Deus também para o Tiago. Agora, isso não pode parar. Nós não podemos nos contentar em parar. E nós temos que, Jesus, quando voltar, Ele quer nos encontrar trabalhando para Ele. Amém, queridos? Então, vamos pensar isso. Somos uma igreja que Deus levantou nesta terra para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas. Nós somos libertos, fomos redimidos, libertos para sermos instrumentos de libertação para
as vidas. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Eu quero fazer uma oração. Uma oração para aqueles que hoje entenderam a voz do Senhor. Aqueles que olham para si e dizem assim: eu não estou satisfeito com a minha vida. Não, a minha vida com Deus. Se bem que uma noiva apaixonada, ela influencia, não é? Mas, tudo bem, você olha para você, você já se arrependeu dos seus pecados, você vive uma vida correta, você busca conscientemente andar na presença do Senhor, no temor do Senhor, mas você percebe que a área do evangelismo, de ganhar vidas, você não está conseguindo fluir. Você não tem frutos. E não é fruto de 2 anos, 3 anos atrás, não. Tem que ser fruto agora. Todo dia. Eu quero que você feche os seus olhos. Veio a este mundo. Ele deixou a glória, deixou o céu. Ele se humilhou, tomou a forma de homem. Ele viveu aqui nesta terra como homem. Mas todo o seu tempo aqui nesta terra, Jesus pregou a palavra de Deus. Todo lugar que Jesus ia, Jesus era um canal para alcançar o coração das pessoas. Jesus entrou na casa daqueles mais desprezados pelos religiosos. Mas ele, ao entrar, quando ele saiu, ele deixou ali vidas salvas. E nós? Nós somos chamados a ser a reprodução de Jesus Cristo. No caráter, mas também na sua missão. E a nossa missão não é converter as pessoas, porque quem faz isso é o Espírito Santo. A nossa missão é pregar, é compartilhar do amor de Deus, ao enviar Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados, e assim nos dar a vida eterna. Esse é o nosso papel. Este é o seu papel, é pregar, não é converter. Pai querido, nós te louvamos por este culto abençoado, pela palavra maravilhosa liberada, e que teu Espírito Santo continue gerando vida em nós com esta palavra, para que realmente nós tenhamos atitudes, porque a fé sem atitudes é morta. Nós queremos atitudes, Senhor, nas nossas vidas. Nos ajuda. Em teu nome, Jesus, nós oramos. E que a vé nos abençoe e nos guarde. Que a vé faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que a vé sobre nós levante o seu maravilhoso rosto e nos dê shalom. Aleluia. Amém. Apaixonado. A minha filha está se preparando para casar. A Louise. E ela está naquela... Os dois, né? É uma paixão, é um love só, né? É um love. E tudo que faz é um preparo, e corre ali, e vê não sei o quê, e corre para lá, e corre para cá, preparando as coisas. E a gente percebe a alegria deles
em se prepararem para aquele grande dia que será no dia 4? Onde está? 4 de dezembro de 2016. Mas eu tenho certeza que se dependesse do Mateus e mais o Mateus assim, ele já casaria agora, né, Mateus? Já casaria agora em dezembro. E ele disse: porque eu quero casar antes da volta de Jesus, né? Claro. E você vai. Mas se acontecer de Jesus voltar antes de você casar, você não vai sentir falta do casamento. Você pode ter certeza disso. Mas a gente crê esse sonho aí que Deus vai realizar no coração deles, não sei. Diante de tantas coisas que estão acontecendo, né, amados? Enfim, o mais importante. Ontem nós aprendemos que Jesus vem buscar uma noiva apaixonada, uma noiva ataviada, uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva linda. Amém, queridos? Então, ontem foi assim algo maravilhoso. E concluímos com a mesa do Senhor, com a ceia. A apóstola ministrou a ceia neste lugar. E nós fomos profundamente abençoados. Hoje pela manhãzinha, eu já mandei um recadinho para ela, agradecendo em nome de vocês. Tá certo? Em nome de vocês, agradecendo o amor dela por nós. E como tem sido importante ela estar ministrando para nós. Queridos, é a palavra apostólica. A nossa líder maior. Esta mulher de Deus que tem buscado conduzir a igreja no temor do Senhor. Não permitindo que a igreja perca o seu foco. Eu me sinto privilegiado de ter uma liderança como a da apóstola Valnice, que ora por nós, que jejua por nós, que intercede por nós e que se preocupa em não permitir que nós percamos o foco por qualquer motivo. Não é verdade? Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por conta disso. Mas antes de nós entrarmos neste momento na palavra, eu quero dar a oportunidade. A Fernanda, ela tem uma palavra para dar sobre a escola. Queridos, nós vamos começar o nosso tão sonhado, a nossa escola Capacitação Destino. É um material maravilhoso, são 6 módulos, mas nós vamos agora fazer apenas esse restinho de ano que tem, um restinho de ano aí. Nós vamos fazer esses 2 módulos, que fala sobre um módulo, fala sobre o Salmo 23, nos ensinando como desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E o segundo módulo fala sobre o poder de uma visão. Deus trabalha com visões. Os grandes homens deste mundo que realizaram alguma coisa, foi porque eles tiveram uma visão e trabalharam por aquela visão e eles conquistaram. Deus também deu uma visão para nós, de vermos a nossa pátria totalmente restaurada, redimida. Você crê nisso, não? Eu creio, queridos, porque nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E nós sabemos que Deus está se movendo nesta nação brasileira. Tem muita gente orando pelo Brasil. E apesar de o Brasil estar nesse caos enorme que nós estamos vivendo, Deus se manifestará neste momento, porque a crise sempre é um tempo de oportunidade, e a oportunidade da visitação do Senhor. Portanto, nós cremos, e nós estamos nos preparando, e este módulo vai começar agora, esses 2 módulos, agora dia 21 de setembro. Nós temos os professores, eles ficaram meses
se preparando ou preparando-se para ministrar essas aulas. São aulas completamente diferentes daquelas aulas que nós estamos acostumados. É uma aula muito dinâmica, muito diferente e é assim, é desafiador. E a gente, quem já se expôs um pouco, sabe como é gostoso este material, como são gostosas essas aulas, dinâmicas, e como a gente aprende realmente. Eu quero desafiar você, sobretudo aqueles novos, que façam a sua inscrição, é totalmente grátis. Não tem custo de nada, a não ser o custo do livro, que você vai comprar para você mesmo, para você poder acompanhar um material muito maravilhoso. Então, você deve procurar a Fernanda após o culto, e para a Fernanda, essa moça, para fazerem as inscrições. O e-mail? Ah lá. A sua inscrição pode ser feita deve ser feita por esse e-mail. Fernanda, Fer de Fernanda, Marinheiro, @terra.com.br. Ok? Muda. Você precisa mandar o nome completo, precisa mandar quem que é o teu líder e o seu telefone. E começa impreterivelmente dia 21 e não vai... Você podia dar um anúncio, né? Nós ficamos aqui. A paz, igreja. É o seguinte, nós iniciaremos dia 21, que é numa segunda-feira à noite, às 20 horas. Nós vamos dar continuidade ao discipulado pastoral, quem estava fazendo. E, a princípio, nós só vamos ter essa turma da noite. Mas se tivermos muitos interessados, conseguimos montar uma classe no domingo pela manhã, então nós vamos abrir. Então, quando você mandar o e-mail com a sua inscrição, você coloque lá se você quer na segunda noite ou domingo de manhã. Domingo seria das 8 às 10. E na segunda noite a mesma coisa, das 8 às 10. Só que nós vamos começar no dia 21, na segunda-feira, e depois não dá para entrar. Às vezes a pessoa fica pensando e vai resolver na outra semana, depois de um mês. Não vai dar. Ou você entra agora dia 21, ou entra só ano que vem. Tá bom? No livro de Amós, Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, todos trouxeram a sua Bíblia, não? Antes, eu sou do tempo que falava assim, todos trouxeram a Bíblia. Hoje a gente pergunta, todos trouxeram o seu tablet, trouxeram o seu o telefone, né? Tudo online. Mas quantos trouxeram a Bíblia de papel? Levanta assim. Olha, ainda somos do tempo ainda antigos aí. Amém. Tinha um pastor que dizia assim, e diz, né? Eu gosto tanto de ouvir esse barulho das folhas quando buscando o livro, parecem asas de anjos voando, né? Poético mesmo. Amós capítulo 8, todos acharam? Versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vem dias, diz Yahvé Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e nem de sede, e nem de água, mas de ouvir as palavras de Yahvé. Eis que vem dias, diz Yahvé Deus, em que enviarei fome sobre
toda a terra. Fome não de pão e nem sede de água, mas de ouvir, diga ouvir, as palavras de Yahvé. Feche os seus olhos. Pai eterno, nós queremos pedir agora, Espírito Santo, nos ajude neste momento a passar a palavra, que esta palavra toque o coração daqueles que a ouvirão, que os nossos ouvidos estejam desimpedidos. Tira, Senhor, o véu dos nossos olhos e nós entendamos o momento que nós vivemos hoje. E assim, nós possamos cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou nesta terra, em nome de Jesus. Aplica, Espírito Santo, esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Conta-se a história, quero começar com essa historinha, uma história de 2 vendedores que foram enviados. Alguns já conhecem, porque eu devo ter contado em algum momento, talvez até de púlpito. Mas 2 vendedores que foram enviados por uma empresa para uma determinada cidade para vender sapatos. Eles eram vendedores de sapatos. E depois de um mês naquela cidade, um dos vendedores ligou para a empresa e disse assim: olha, pode parar, eu vou embora, porque nessa cidade todo mundo anda descalço, ninguém usa sapato, aqui não é lugar para vender sapato, ninguém usa sapato. Eu quero ir embora porque não dá nada. E o outro ligava, depois de um mês, ligou para a empresa e disse: olha, manda mais sapato, manda sapato, que a terra aqui é boa. Todo mundo aqui anda descalço. Esse é o lugar excelente para se vender sapato. Manda mais. E essa história nos faz ver como nós encaramos as coisas. Quando nós olhamos uma crise, uma dificuldade, se nós encaramos essa dificuldade com o lado positivo ou pelo lado negativo. Que tipo de vendedor você é? Você é aquele que vê a crise e acha uma excelente oportunidade para fazer alguma coisa? Ou é aquele que olha a crise e fala: está tudo acabado, eu vou embora mesmo e não tem jeito de nada e nós vamos afundar? Nós somos aqueles, como diz a Bíblia, que não retrocedem. Nós não somos aqueles que voltamos para trás. Nós somos aqueles que caminhamos e perseveramos na fé, crendo que Deus está no controle. Queridos, Deus levantou a apóstola esses dias. Ela está ministrando sobre o lado profético da volta de Jesus, da preparação do nosso coração, do nosso espírito, para que nós estejamos preparados, sem mancha, sem ruga, sem algum pecado consciente, mas totalmente acertados o nosso coração com Deus e também com as pessoas. Mas eu quero nesta manhã trabalhar rapidamente sobre o outro lado da questão. Deus nos chama hoje para sermos santos e também nos desafia hoje, como nunca, a pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Se existe uma oportunidade e um momento para que o Evangelho de Jesus seja pregado com muita autoridade e urgência, este momento é hoje. A igreja de Jesus Cristo, que somos eu e você e todos aqueles que abraçaram a Jesus como Senhor da sua vida, abraçam não apenas a sua vida, o seu caráter, mas também assumem a sua missão de vida. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo com um propósito. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus morreu naquela cruz. Jesus sofreu tudo aquilo que ele sofreu por uma única razão: para libertar, para salvar
aquele que estava perdido. Se Jesus se contentasse com o ambiente do céu, da glória, dos anjos, e não se dispusesse a vir e nos remir, nós estaríamos perdidos. Perdidos por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos separados de Deus. Nascemos com uma semente do pecado. Hoje ainda pela manhã conversando, e perguntaram se uma criancinha vai para o céu. Ela vai para o céu. Ela vai para o céu, não porque, ela vai porque ela não tem a consciência de certo e errado. Mas dentro de uma criança, essa coisa mais linda que nós vimos aqui, como Enzo e como Alice, todo ser que nasce nesta terra, nasce com uma semente no seu coração. E não é uma semente boa. Não é uma semente boa. É lindo, uma preciosidade, mas existe uma semente que foi plantada, que chama-se, que é a semente do pecado. E todo ser humano nasce desse jeito. Não tem jeito. Portanto, uma criança que ela não é ensinada nas coisas de Deus, nos valores de Deus, ela vai aprendendo naturalmente, ela vai desenvolvendo aquela semente de rebelião, de pecado. E é fácil nós percebermos isto quando a gente pergunta para uma criança: quem que mexeu aqui? E a primeira coisa que ela faz, ela se esconde. Vocês vão ter, quem tem nenenzinho vai ter essa experiência também. Não, não fui eu. Ninguém ensinou uma criança a mentir, mas ela se esconde naturalmente. Ela mente naturalmente. E às vezes a gente dá risada e fala: que coisa linda, olha que menino sapeca, que menina. Mas aquilo vai crescer. E a semente vai brotar, vai dar uma árvore, e essa árvore vai dar frutos. E frutos que não agradam a Deus. Portanto, todos nesta terra nascem assim. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele olhou para nós, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Pecado, queridos, é tudo aquilo que nos separa de Deus. E nós já temos aprendido que existem pecadores morais e existem pecadores imorais. Existem pecadores que são excelentes homens de família, pais de família, maridos, trabalhadores, que pagam impostos, mas são pecadores. Por causa da natureza. Diga natureza. É muito importante que nós entendamos isso. Porque quando nós olharmos para alguém, por melhor que esta pessoa possa parecer, a gente costuma dizer assim: só falta Jesus na vida dela. Você conhece alguém assim às vezes? Você olha e fala assim: a pessoa ela é correta, ela é tão maravilhosa, mas aí a gente lembra da semente. Porque o pecado não tem a ver com fazer coisas. O pecado tem a ver com a natureza da pessoa. Se nós nascemos em pecado, e Davi disse: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não tinha feito nada, mas já nasceu em pecado, não deu tempo de fazer nada. Por quê? Por causa da natureza. E portanto esta natureza, esta motivação, esta força interior que nos leva a cometer atos de pecado. Então, quando a gente olha para uma fruta, para uma árvore, e uma árvore que dá frutos ruins, estragados, o fruto simplesmente é resultado do quê? De toda uma árvore lá, que está da raiz, que deu problema.
Portanto, queridos, nós precisamos entender que Jesus, ele veio porque o pecado é algo terrível, que afasta o homem de Deus. E não há solução para o pecado, a não ser que Jesus entre na história. Jesus precisa entrar na história das pessoas. É interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Agora veja, qual foi o grande pecado que o homem cometeu desde o início? Não creu. Não creu. Ele não fez nada, ele só não creu. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai. E do juízo, porque eu também voltarei. Então, queridos, o que nós precisamos entender? Que nós, como igreja, somos a única solução para o mundo. Nós somos a única solução. Ou melhor, cabe a nós apresentarmos o único remédio capaz de salvar uma pessoa, e não é de uma morte, de uma enfermidade física, é salvar uma pessoa de uma eternidade sem Deus. Quando nós alcançamos alguém para Jesus, ganhamos alguém para Jesus, nós não mudamos apenas a vida daquela pessoa. O Tiago, por exemplo, sempre quando eu olho para ele, a gente lembra, né, do testemunho. Nós já conhecemos o testemunho do Tiago, do quanto Deus o libertou, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e depois que Jesus veio na vida dele, ele prosperou, ele foi liberto das drogas, ele prosperou na profissão, eles compraram apartamento, eles casaram em santidade, e foi tudo maravilhoso. Mas não foi só isso que aconteceu aqui. Quando ele veio para Jesus, a eternidade dele mudou. E é isso que nós precisamos entender quando olhamos para as pessoas. Há uma eternidade, há uma vida, uma alma que precisa conhecer a Jesus, que precisa crer em Jesus. A Bíblia diz que o Senhor falou: haverá dias em que eu enviarei fome, mas não de comida, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Yahvé. Agora vejam isso, fome de ouvir a palavra de Deus. Queridos, este é o tempo. Este é o tempo que as pessoas estão precisando, estão buscando para ouvir a palavra de Deus. Quando você conversa com alguém, e você vai perceber que essa pessoa lá no fundo, ela está desejosa de receber uma palavra de Deus. Ela precisa. Pode parecer que está tudo certo, mas lá no coração dela há uma necessidade, uma busca de ouvir, de aprender a crer em Jesus. Eu me lembro de um texto da palavra de Deus, quando da grande pesca, não estava aqui agora, mas eu creio que deva ser Lucas 5. Lucas 5. É uma situação muito parecida, e que nós encontramos aqui um ensino importante. Acharam Lucas 5? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, as pessoas, a multidão afluíam a ele. Por quê? Porque desejavam ouvir
Jesus falar. Jesus era a palavra encarnada, era o verbo de Deus que se encarnou. Portanto, Jesus e a palavra era uma coisa só, e é uma coisa só. Então, quando Jesus abria a boca, a palavra de Deus era comunicada. E nós aprendemos com o grande evangelista Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas desta última década, né? desta geração, o evangelista que tem ganho a África. Deus disse para ele que ia dar a África para ele. Ele viu o mapa da África toda banhada no sangue de Jesus. E as cruzadas que eles têm feito, que ele faz, e não é de agora, cada cruzada que ele faz, são mais de 2 milhões de pessoas que chegam para Jesus. A gente luta às vezes para chegar 1, 2, 3 pessoas na igreja, mas as cruzadas dele, mais de 2 milhões para Jesus. Pessoas que fazem uma declaração: Jesus, eu creio em ti. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados, e eu me arrependo de tê-los cometido, e a partir de agora eu me submeto a ti. Isso é o evangelho. A gente fica querendo pregar difícil para as pessoas. E eu estava dizendo outro dia que nós somos capazes às vezes de ficar 2 horas conversando a respeito de Deus, mas não levar a pessoa a tomar uma decisão para Deus. A gente não tem problema de conversar as coisas de Deus, mas às vezes a gente não sabe como levar a pessoa a confessar a Jesus. E nós precisamos, se é uma coisa que nós precisamos ser especialistas hoje, é aprender a levar alguém a confessar a Jesus. Você concorda comigo isso? Nós precisamos aprender como compartilhar a fé, para que a pessoa tenha a oportunidade de dizer: eu creio em ti, Jesus. Eu creio. E a partir de hoje, eu quero me submeter a ti. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. E hoje, a melhor época para se fazer isto é hoje. Queridos, cada vez que eu falo sobre isso, eu sinto um negócio cair assim, olha. Quando eu pergunto quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano. Quantas pessoas, todo domingo, você está sentado nesse banco. Todo domingo nós estamos aqui. Mas onde estão os nossos amigos? Quando a gente olha para João Batista foi esse homem, o precursor da vinda de Jesus Cristo. A gente tem que aprender com essas coisas na Bíblia. João Batista foi o precursor, ele era primo de Jesus, ele veio 6 meses antes de Jesus. E quando a gente olha a história de João Batista, ele começa a pregar. Ele era filho de sacerdote, mas nunca pregou na sinagoga. Ele pregava no deserto. Ele não usava uma roupa bonita como a gente usa aqui, mas ele usava uma pele de carneiro, de cabra. Ele não comia as iguarias de uma mesa sacerdotal, mas ele comia mel e gafanhoto. Ele tinha uma comida diferente, ele usava uma roupa diferente, mas ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem, ele tinha o pão do céu para dar. Essa fome que as pessoas têm, elas vão buscar aonde tem pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. E portanto, se eu sou a igreja de Jesus, porque a igreja não é isso daqui, a igreja sou eu e você somos a igreja de Jesus.
E se a igreja de Jesus, se é de Jesus, nós precisamos ter pão. Pão para dar ao faminto, para dar a quem tem fome. E a gente olha, e João Batista ele diz: olha, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai as suas veredas. E a gente começa a preparar, ele diz: prepare o caminho do Senhor. Eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. E aí a gente começa a olhar que João Batista não representa uma pessoa, ele representa um ministério profético. Um ministério profético. Portanto, ele representa a igreja desta última hora. Uma igreja profética. E nós, como INSEGEC, somos uma igreja profética e apostólica. Essas duas unções desta última hora. Mas, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é a concentração e a consciência que João Batista tinha do momento que ele vivia, porque João Batista, a unção de João Batista foi para preparar a vinda de Jesus, o ministério de Jesus. Jesus veio, mas João Batista estava lá para ser aquela voz, dizendo: olha, preparem direito o caminho, arrependei-vos. Esta foi a unção. João Batista era esse homem. E é interessante que João Batista não pregava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele pregava aquilo que o Senhor o havia chamado para pregar: arrependimento. Porque arrependimento fala de mudança de vida, fala de mudança. Portanto, as pessoas corriam para João Batista e perguntavam: e o que a gente tem que fazer? E João Batista fala assim, se você puder olhar, no Lucas, você está em Lucas, vira um pouquinho. No capítulo 3, ele começa a dizer, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Versículo 10. Então, essa mensagem, queridos, escutem uma coisa aqui. Esse tipo de mensagem nos faz parar para pensar. A semana passada eu estava dizendo que nós vivemos um evangelho que muitas vezes nos engana e nos prende nesta terra. Nos prende aqui. Eu estava dizendo de um pastor que disse, não me recordo agora, acho que foi o pastor, o reverendo Hernandes, Estevão Hernandes Lopes Dias. Hernandes Dias Lopes, obrigado. Ele disse assim, que o evangelho que é pregado hoje, as pessoas, elas aprendem a amar a terra. Elas não têm o desejo de ir para o céu, porque quando fala de ir para o céu, fica todo mundo... Não tem o desejo de ir para o céu, mas também não tem medo de ir para o inferno. Amam a vida, amam a terra, amam essas coisas. E esta mensagem de João Batista, uma mensagem profética, uma mensagem de preparação. Prepare o caminho do Senhor. E as pessoas começavam a correr até João Batista. Ora, a vida que nós estamos vivendo, as pessoas têm corrido atrás de nós para saber o que elas têm que fazer? Não tem. Por que não tem? Porque o nosso evangelho não tem apontado para isso. E as pessoas estão se sentindo confortáveis e achando que está tudo bem, porque na verdade nós temos vivido para nós
e não temos olhado para fora. Com nós está tudo certo, mas não temos olhado para fora. Agora veja o que eles falavam, João Batista. 10. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? E ele disse, 11, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Vai vendo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, tinha soldado lá no meio, que foi atrás de João Batista, e perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Se ele disse isso é porque aqueles soldados maltratavam as pessoas. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, porque os soldados faziam denúncia falsa para poder ganhar. E contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Então, João Batista começa a dizer que o evangelho é um evangelho de mudança, que produz uma mudança exterior na nossa vida. Nós precisamos parar de fazer umas coisas e começar a fazer outras coisas. E ao fazer outras coisas, as pessoas começam a perguntar para nós: por que você está fazendo assim? Por que você age assim? Então, queridos, essa igreja desta última hora que Jesus está levantando, é uma igreja consciente de que ela precisa ser uma igreja, primeiro, que vive um evangelho marcante, um evangelho na contramão deste mundo, uma loucura aos olhos do mundo, mas a gente é louco mesmo. Amém, queridos? Nós somos loucos. Esses dias eu vi um negocinho que até publiquei na minha página, achei fantástico. Dizem que sou louco por Jesus, porque eu levo as coisas de Jesus muito a sério. E aí a pessoa diz assim: pois é, eu estava pensando, eu acho que Jesus levou muito a minha vida a sério, quando Ele morreu por mim numa cruz. Jesus levou muito a minha vida a sério, quando Ele morreu numa cruz. Eu tenho que levar a vida cristã a sério. Eu tenho que levar as coisas de Deus a sério. E levar as coisas de Deus a sério significa me envolver com a evangelização. Eu vou dizer uma coisa. A nossa igreja, o coração da nossa apóstola, quem a ouve falar, vocês vão ouvir ela falar isso direto, que nós precisamos pregar o evangelho e ganhar vidas para Cristo. Nós não precisamos fazer, nós temos que ganhar vidas. E na nossa igreja, a estratégia para ganhar vidas é abrir casas, para convidar pessoas para estarem na nossa casa, para ouvir a palavra de Deus. Que gostoso sentar numa sala e você poder convidar o seu amigo, e ali você abrir a palavra e poder compartilhar do amor de Deus por 1 hora. Que maravilha, né, pastor? Eu estava falando da célula dele, lá da casa do Toninho, como Deus tem feito maravilhas ali, que nessa última célula tinham 5 pessoas novas. E nós temos aqui lá na célula do Toninho, está aqui o Adriano, eu não estou vendo o Ricardo, mas ele estava aqui ontem, eu ouvi, mas frutos de célula, de amigos que nunca viriam na igreja sem antes ter ido numa célula primeiro, e foram batizados no último batismo. Queridos, nós precisamos arregaçar as nossas mangas. Voltando para Lucas 5, eu quero mostrar para vocês aquilo que Deus, que Jesus julga importante. Olha o que ele diz, olha a história.
E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. A história vocês conhecem. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões, pregava a palavra às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Pescador de homens. Uau! O que é importante para Jesus? Quando ele chega naquele barco, naquela praia, e tinha uma grande multidão que estava ali, porque sabia que ele estava lá. E ele olha e vê Pedro e os pescadores desolados, tristes, porque não haviam pescado nada. Já trabalhou um dia todo, saiu para vender e não vendeu nada? Quem é vendedor sabe disso, a frustração. Pescador vive de peixe, a família vive de peixe, a gente que vai na praia até hoje, você vê lá o pescador, ele vai lá, pesca de manhãzinha, você vê ali o barco, eles limpando peixe, e as pessoas vão ali para comprar, alguns compram lá mesmo, outros, e eles têm ali, eles tiram o recurso da família da pesca. E eles encontram ali Pedro lavando as redes, porque não tinham pescado nada. Se fosse eu, talvez chegasse do lado de Jesus, de Pedro, e sentasse com ele e ficasse ali murmurando: poxa, Pedro, que pena, né? Pô, Pedro, pô, cara, levanta a cabeça, Pedro, levanta a cabeça, não foi bom hoje, vai ser melhor amanhã, vamos lá, Pedro, não desiste, oh. Parece que Jesus não deu nem importância, passou ali e ainda pediu o barco dele emprestado. Pediu emprestado, pegou o barco e subiu o barco. E a Bíblia diz que Jesus pregou a palavra. Porque havia fome. Não era de peixe, era fome da palavra. Ele pregou a palavra. E a palavra, onde ela é pregada, aonde a palavra é liberada, gera fé no coração das pessoas. Fé para crer em Deus, fé para crer em Jesus Cristo, fé para crer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele pode mudar a história. Mas a palavra só tem poder quando ela é liberada. A palavra na nossa boca, ela não tem poder nenhum, apenas quando ela é liberada, através da nossa boca, é que ela tem poder. E Jesus vai lá e prega para aquelas pessoas, e a gente não sabe o que Jesus pregou, mas algo aconteceu no coração de Pedro, porque ele estava lá e ele ouviu. E depois que Jesus liberou a palavra, então ele correu e foi acudir Pedro e disse: Pedro, vai pescar de novo, mas agora não é hora de pescar, porque as coisas de Deus, queridos, elas não são lógicas. Nós não vivemos no mundo da lógica. O mundo de Deus não é mundo de lógica. O mundo do Senhor é o mundo da fé, é o mundo sobrenatural. A gente não pode viver nesse evangelho de mente, tentando racionalizar as coisas e nos encaixarmos nas coisas do mundo. Não. Há uma crise,
A palavra de Deus pode mudar isso. Portanto, nós precisamos liberar a palavra de Deus aonde nós estamos e para as pessoas com quem nós estamos. Porque esta palavra é que pode mudar a situação. Nós vamos deixar de ser apenas cristãos mudos, que não pregamos a palavra. Há muitos anos atrás fizeram uma pesquisa internacional, e pesquisaram para várias pessoas: por que você veio na igreja? Perguntaram: por que você veio na igreja? Por que você veio na igreja? Quase 90% disseram: eu vim à igreja porque me convidaram. Eu vim à igreja porque me convidaram. Você já percebeu que a gente não convida as pessoas para vir à igreja? Nós não convidamos. A gente não convida. Ah, você fala assim: mas eu convido, mas não vem. Convida. Se assim,